O que tem pra hoje, Matheus? Perguntinhas. Isa, sabe como eu me sinto? Sabe igual quando o Peter Griffin bate a canela? Mostra aí. Não, brincadeira, adoro perguntar. Não, brincadeira, gente. Me perguntaram o seguinte, sobre observador, observação, observado. Drashya, Darshana, Drashtar. Querem que eu explique isso de forma didática. Didático, Matheus. Observador, eu. Observação, minha capacidade de ver você. Observado, você. No seu caso, você me vendo em casa. Você é o observador. Observação, sua capacidade de me ver. Observado, sou eu, no seu caso. Fim! Não, brincadeira. Me perguntaram sobre essa grande trinca da percepção das práticas, sobretudo divulgada, explicada, redarguida dentro das tradições do Tantra, mas é a grande questão filosófica de todas as tradições e é a grande questão filosófica das vias meditativas. Eu vou explicar para vocês hoje, baseado na pergunta de um de vocês. Eu brinquei agora, mas eu tenho muito prazer em ser professor, então perguntem sempre. Quando der tempo eu respondo, se eu quiser. Muito bem! Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala sobre Revolução de Si. Se você não gosta de tomar tapa na cara de forma educativa, sai daqui! Brincadeira. Como eu expliquei no outro vídeo, essas brincadeiras são pra te chamar a atenção. Se você fica incomodado, problema seu! Não. Tô fazendo tipo aquele menininho que eu acho tão divertido. Mas, enfim, não vou nem falar que é, porque não vou falar, ai, preconceito, você tá ficando já imitando. Cara, para de ser chato. Guilherme, quem é chato? Você tá discutindo sozinho. Aguarde e confie. Vai olhar aí nos comentários. Vai ter algum chato falando assim. Você fala de espiritualidade, você deveria ser sério. Cara, vai ver um padre, então! Aquele cara que fala assim, de forma bonita e formatinha. Blá, 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 blá. Aliás, dentro do meio da meditação, Matheus, o que eu mais conheço é gente que paga de bonzinho e é horrível na vida pessoal. E não, se você vai mencionar, por exemplo, aqui a Monja Coen, ela não está inclusa, eu adoro a Sensei. Ah, mas a Monja Coen é uma grossa, vieram me falar esses dias. Sim, ela foi treinada por monges Zen. Eles eram samurais? Não, os monges não eram, mas eles eram treinadores dos samurais. Sabe quem fazia zazen? O Musashi, o cara que matou 60 e tantos caras num duelo. Não, em vários duelos. A tradição Zen é dura, gente. Eu já falei isso num vídeo que eu defendi a monja, sabe? Que eu acho meio desproporcional as pessoas ficarem falando, ai, mas ela é tão brava. Sim, você quer uma mestra ou um marshmallow pra açucarar seu ego? Sensei, eu te amo, tá? Qualquer pessoa que falar mal de você pra mim vai tomar tapa na cara. Única coisa, tem uma coisa, Sensei, que eu ainda vou te questionar pessoalmente, mas longe de mim. Matheus sabe o que é. Talvez vocês saibam também. Volta aqui pra pergunta. Mas ainda continuo te amando. Devo demais a ela. Vamos lá. Gui, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Assisto sempre seus vídeos. Gratidão. Técnico. Com TH. Poderia explicar de forma bem didática a tríade das práticas meditativas? Observador, observado e o que me permite observar? Isso me confunde muito. Obrigado, grande abraço. Vamos lá. Pensa o seguinte, cara, essa é a coisa mais básica de toda a experiência do ser você. Quando você para, respira e observa e tenta cultivar as práticas de meditação, de análise ou de filosofia de maneira séria, de maneira consistente, de maneira consciente, a primeira coisa que te ocorre é, eu existo. Seja lá o que esse eu seja. Mas aí que vem a pergunta. Eu existo, seja lá o que isso for. Mas o que é isso? O que é isso que eu chamo de eu? Este eu é alguém que percebe antes do eu penso, certo? Eu penso porque eu tive estímulo para pensar. Pelo menos a nível neurológico, cognitivo, a gente está sempre respondendo a estímulos. Ora, quem é esse que pensa quem sou eu? Quem é esse que pensa o pensamento? Quem é esse que está aqui comigo que eu chamo de eu? Quem é esse que responde a estímulos? Quem é esse que é estimulado? Né? Esse é o ponto de partida da observação. Aí, eu começo a desenvolver ideias sobre quem eu sou, baseado naquilo que eu estou percebendo, naquilo que eu estou recebendo, naquilo que está chegando até mim pelos meus sentidos e pela minha mente. Isso que me chega é o observado, é o campo observado. Mas o que é que cria essa ponte entre
aquilo que eu chamo de eu e aquilo que eu chamo de mundo, aquilo que eu chamo de observável, senão essa força, essa ponte de ligação que é a observação, o poder de observar. As práticas meditativas, se você pensar ali na gênese dela, quando homens e mulheres muito valentes e destemidos resolveram parar tudo e olhar para dentro para entender quem eles eram e qual a origem do sofrimento e como sair do sofrimento, eles começaram tentando responder essa pergunta. Bem, existe um eu. Este eu é o quê? Feito do quê? Onde ele surge? Como ele começa? Como se reproduz? Onde dorme? Hoje no Globo Repórter. Então, tá bem. O que é isso que eu chamo de eu? Tem vários nomes para esse ser percipiente. Esse é um dos nomes, né? Esse percipiente, esse observador, esse conhecedor. Os nomes em sânscrito, os nomes técnicos para isso em sânscrito são, por exemplo, percipiente, aquele que percebe, é pramatur, aquele que percebe, aquele que é percipiente, aquele que recebe as percepções. Aquilo que é perceptível é prameya, e aquilo que nos faz perceber o perceptível é pramana, meios válidos de conhecimento. Ou o observador, drashtur, e o observável, drashya, e a observação da arshana. Ou o conhecedor, jnatar ou gnatar, conhecimento, jnana, e conhecido, gneya ou jneya. Essa é a grande pergunta. O que é isso que eu chamo de eu? O que é isso que eu chamo de mundo? E o que permite a conexão entre esses dois? Sou eu o mundo? O mundo sou eu? O mundo é diferente de mim? Básica da linguística, da gramática. Sujeito, objeto. O mundo é objeto da minha experimentação, o mundo é objeto da minha observação, o mundo é objeto dos meus desejos. Mas o que é isso que cria essa ponte? Entender essa relação fundamental, né? Entre quem é o eu, quem é o mundo e o que permite que eu e o mundo estejamos em contato. Essa é a parada. Dentro do campo das práticas, você vai fazer isso de diversas maneiras e as conclusões a que se chega são as mais variadas. Por exemplo, no budismo você vai dizer que este eu não é uma entidade separada, ele não é de modo algum apartado do observado. Ele e o mundo são, na verdade, a mesma substância, eles são a emergência, ou a co-emergência, ou o co-surgimento de causas e condições, e essas causas e condições separadas dessa consciência cognizante, eu chamo de mundo. Essas causas e condições emaranhadas num pacotinho fechado que cogniza, eu chamo de eu. Mas elas são interligadas, elas são interdependentes entre si, elas surgem ao mesmo tempo e elas são interdependentes. Ora, não existe eu sem o mundo, não existe o mundo sem eu, portanto não há eu, porque esse eu que eu acho que é uma criatura fixa, na verdade é uma instância, é um devir, é um vir a ser, é uma coisa que está sempre em transformação, não há um eu fixo. A conclusão sobre isso no Vedanta, no Advaita Vedanta, por exemplo, é completamente diferente, é dizer, há um eu real. Um eu real. Eu, você e o Zubumafu. Eu, você e o Zubumafu e todos os seres temos um único eu. Mas por um engano chamado Mahamaya, após muita prática e após muito estudo, você vai concluir que o mundo é uma aparência. E o que você chama de eu, o Ahamkara, também é uma aparência. O corpo é uma aparência. E a separação entre vocês é uma aparência. Há um único eu. Este eu se desdobra nas infinitas formas e criaturas entre eu, você, o Zubumafu e o mundo. A conclusão que se vai chegar, por exemplo, no Yoga de Patanjali é outra. Existe um eu para cada sujeito, um eu nuclear, imutável, chamado Purusha. Esta consciência que cogniza, este intermediador das percepções, esse manas, essa mente discursiva, também é ilusão, ela também é um produto de Prakriti, da manifestação transitória. Isso que eu chamo de eu, né, que é ego, mente e intelecto, na ordem, né, Ahamkara, Manas e Buddhi. Isso também é circunstancial, mas esse eu nuclear, Purusha, é separado de Prakriti, o mundo, a manifestação, né? E o que nos une é essa dança e essa tensão existencial entre Purusha e Prakriti, sendo que Purusha ilumina Prakriti, Prakriti ao se ver observada, iluminada, manifesta todas as possibilidades e miríades de condições de existência para esses incontáveis Purushas, essas incontáveis criaturas. Gui, não foi nada didático, não entendi nada. Basicamente, todas as práticas meditativas, ao silenciar as vozes malucas e dissonantes do seu ego, vão tentar investigar, afinal de contas, o que raio
é você. E o que raios é o mundo? E o que raios é que permite a conexão entre vocês? Sem resolver essa grande dilemática proposta, essa grande questão existencial, não dá nem para começar a falar de meditação, não dá nem para começar a falar de desenvolvimento de consciência lúcida, não dá nem para começar a falar de yoga. O que é yoga? O jeito do meu mestre falar yoga. Acho que eu respondi, né? Se você quiser entender mais sobre isso, aí você vai ter que meditar. Aí você vai ter que mergulhar fundo aí nas profundas lagoas do seu ser para tentar entender quem ou o que é isso que você chama de eu. Se familiarizar com ele, se entender com ele e ir mais e mais fundo na direção da sua suprema liberdade. Para entender isso, vem estudar conosco. Nossos cursos estão novamente disponíveis, espero, ou quase lá. E vai ter retiro agora em abril. Se você quiser realmente entender isso na prática e conhecer a sadhanas dos mestres, vem meditar conosco agora no interior de São Paulo, agora em abril, no feriado que vai ter da Páscoa aí e de Tiradentes, tudo junto, um combão, um feriadola. E antes de você falar assim, você está fazendo uma propaganda, vou te dizer o que Panchanom Bhattacharya, o grande discípulo de Lahiri Mahashaya, da minha linhagem, a linhagem da Kriya, diria sobre como explicar a experiência de um yoga. Que você falou, você pode explicar isso aí? Te digo o seguinte, Panchanom Baba diria sobre isso. É impossível explicar a mente de um yogi, ou o conhecimento de um yogi, ou a experiência de um yogi. Como ele diria, se alguém deseja ver o sol, esse precisa ir em direção aos raios do sol. Da mesma maneira, se o sujeito deseja entender as palavras de um yogi, ele deve adotar o caminho do yoga. O único modo de entender as palavras de um yogi é ser um yogi. Jai Shri Panchanom Bhattacharya aqui, Jai. Então, se você quiser entender como essas práticas funcionam e esses labirintos da consciência são desvendados e desvelados, vem meditar conosco. Até mais.